A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a todos neste dia. A palavra de hoje está em Salmos 115, do versículo 4 ao versículo 8. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Aqui Deus vem falando a respeito dos ídolos, a respeito da idolatria, a respeito das estátuas, que Deus não se agrada disso. Muitos aqui podem falar que o santo tal me ajuda, o santo isso me ajuda, a santa isso me ajuda. Mas isso é tudo enganação. É tudo engano que o inimigo põe na sua mente para você deixar de adorar o Deus verdadeiro. O único Deus que existe é o nosso Deus, é o seu Filho Jesus e o Espírito Santo. O resto é resto. Nada disso faz milagres. Nada disso Deus se agrada. E na palavra de Deus tem muitos versículos falando a respeito da idolatria, a respeito dos ídolos, a respeito de várias coisas que Deus não se agrada. E Deus está levantando os servos dele para ensinar o povo que está dormente, o povo que está dormindo, que tem a palavra de Deus na mão, mas tem preguiça de ler. O povo não quer entender, quer fazer a sua própria vontade, ou até ler a palavra de Deus, mas entende da sua própria maneira e não pede que Deus abra o entendimento, que Deus traga o entendimento vindo dos céus. Deus pode fazer isso. Deus pode trazer para você o entendimento da palavra dele. É só você pedir. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para julgar religião, porque religião nenhuma salva. O que salva é a palavra de Deus, é a nossa obediência a Deus. E na palavra de Deus tem muitos versículos, muitos livros que falam a respeito da idolatria. Não é só a idolatria em ídolos, em estátuas, em imagens, mas é a idolatria a respeito das pessoas, a respeito de um cantor, a respeito de um familiar. Às vezes a gente idolatra um marido, uma esposa, os filhos. Tudo que a gente põe em primeiro lugar na nossa vida é o nosso Deus. Se você serve ao Deus verdadeiro, ao Deus criador do céu e da terra, você vai obedecer a palavra dele. Você vai entender tudo o que ele está falando a respeito da palavra dele. A gente tem que ser obediente à palavra de Deus. Aqui em Gênesis,
Deus vai falar a respeito de Jacó, quando ele pediu para que a sua família e todos que seguiam ele, que se purificassem, que se livrassem dos deuses. Está em Gênesis 35, versículos 2 ao 4. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele andavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Aqui, mais uma vez, nessa passagem, Deus mostra que a gente tem que se livrar de tudo, de todos os deuses, de todas as estátuas, de tudo. De tudo que tem no nosso coração, que às vezes a gente não quer que Deus mexa nisso, Deus mexa naquilo. Mas é necessário para que Deus possa agir na nossa vida, para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Essas estátuas, esses ídolos, só trazem maldição para a vida da gente. Eu digo gente porque Deus está falando de modo geral. Mas mesmo na época que eu era católica, que eu dizia ser católica, eu nunca acreditei nesses santos. Eu acreditava em Deus, mas não conhecia a Deus. E todos esses que adoram esses deuses não conhecem a Deus de verdade. E Deus levanta os servos dele, para ensinar, para pregar a palavra dele de verdade. Doa a quem doer. Quem quiser acreditar, tudo bem, a palavra de Deus está aqui, para que seja lida, para que seja entendida e para que seja seguida. Na palavra fala que nós temos dois caminhos, né? Um que leva para o céu e o outro que leva para o inferno. Você tem o direito de escolha, de seguir a Deus, o caminho bom, que vai te levar a uma vida eterna ao lado de Deus, adorando a Ele lá no céu. Ou você tem o outro caminho também, que é o caminho largo, a porta larga, que você vive as coisas boas do mundo aqui na terra, faz a sua vontade, continua servindo os seus deuses e depois vai ter uma vida eterna de sofrimento lá no inferno.
Tudo isso que Deus mostra aqui, se você continuar fazendo, vai te levar para o inferno. E a sua vida nada dá certo. Porque você está servindo os deuses estranhos que você acha que faz milagre, mas que Deus não se agrada. E se você faz isso, Deus não está contigo. Você pode falar que serve a Deus estando no meio dessa idolatria, mas a que Deus você está servindo? O Deus que fez os céus e a terra, o Deus que protege, o Deus que nos ensina, o Deus que nos ajuda, esse você não está servindo. Eu sinto em dizer, mas você não está servindo. Você está servindo ao outro Deus, o Deus desse século, que é Satanás. Esse sim aceita essa adoração desses deuses estranhos, porque é essa adoração que ele quer, porque vai te tirar da presença de Deus, vai te tirar de conhecer a verdade, vai tirar todo o seu entendimento e endurecer o seu coração para dizer que os crentes, que são realmente os servos de Deus, estão falando mentira, estão querendo julgar, estão querendo ser mais santos, mas não é a verdade, essa não é a verdade. A verdade está na Bíblia, na palavra de Deus. Se Deus está dizendo que ele não se agrada dos ídolos, ele não se agrada. E é por isso que muitas vezes você pede aí para santo tal, santo isso, santo aquilo, me cura, e não tem a cura. E é a santa isso que traz a cura, não traz a cura. É tudo enganação do diabo. E você está caindo, servindo a ele. E ele está lá batendo palma para você enquanto você está adorando esses deuses. Essa senhora que colocaram como essa santa senhora aí que dizem, ela foi simplesmente uma estátua achada no meio de um rio, sem cabeça, que colaram a cabeça dela e colocaram ela aí como santa. Procurem saber a verdade primeiro, de onde veio tudo isso. Maria, ela não é digna de adoração, assim como nenhum dos outros apóstolos, dos outros discípulos de Jesus, que morreram por Jesus também. Ela fez a vontade de Deus. Ela trouxe Jesus ao mundo, ela foi usada por Deus, pelo Espírito Santo, para trazer Jesus ao mundo. Mas ela não é santa, ela não é digna de adoração. Tem respeito, sim, a gente tem que respeitar a todos. Mas a gente não tem que pôr esses lá em cima no altar e deixar Deus em segunda opção.
A idolatria é algo muito sério. Se você quer realmente servir a Deus, começa a ler a sua Bíblia. Não importa de que religião você seja, mas leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Seja inteligente o suficiente para não ser enganado. Porque você está se deixando enganar pelo inimigo e ele está te levando para o buraco e você está aceitando isso. Mais uma vez eu pergunto, quem é o seu Deus? A que Deus você está servindo? O Deus verdadeiro deixou a Bíblia, a palavra dele, para que ninguém seja enganado. A Bíblia fechada é só mais um livro, mas ela aberta e você lendo é Deus falando com você. As pessoas dizem ser tão sábias, mas a sua sabedoria vem da onde? Vem do céu? Ou vem do seu próprio entendimento? Do que você acha que é certo fazer? Seja sábio e peça direção a Deus. Eu não estou aqui para te fazer engolir a palavra de Deus, mas para abrir os teus olhos. A gente tem tanto material hoje em dia, tem tanta coisa que a gente pode pesquisar. Tem o celular, tem internet, tem computadores. Por que vocês não usam isso para abrir o seu entendimento a respeito disso? A palavra de Deus está aqui. Todo mundo hoje em dia tem acesso à palavra de Deus, tem acesso à internet. Se você tem preguiça de ler, pesquisa, coloca no YouTube aí. Ouve a palavra de Deus. Se você diz que não tem tempo para ler, tirar um tempinho para Deus, usa a internet. Vai ouvindo, vai fazendo o seu serviço e vai ouvindo a palavra de Deus. Ouve pregações. E Deus me mostrou muitos outros versículos que falam a respeito da idolatria. E eu vou falar aqui para vocês e não precisam acreditar em mim, mas acredita em Deus, se é que você serve realmente a Deus. Êxodo 20, que é a respeito dos 10 mandamentos. Êxodo 20, versículos a partir do versículo 3, do 3 ao 5, vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Entendeu? Isso aborrece a Deus. Isso é abominação para Deus. Se você diz que serve a Deus, que é filho de Deus também, por que não obedecer à palavra de Deus? Deus deixou aqui a palavra dele para que seja seguida como orientação de vida para nós. Todos que seguem a palavra de Deus são abençoados. A palavra de Deus mesmo fala que você é abençoado quando obedece a Deus. E se Deus está falando aqui para não ter outros deuses, para não adorar imagens, para não fazer imagens de escultura, por que você continua tendo isso dentro da sua casa? Aí você passa por dificuldade, passa por doença, passa por isso e por aquilo e não sabe por quê. Porque você é desobediente, rebelde. Na palavra de Deus fala, aqui em 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfir é como iniquidade e idolatria. A palavra de Deus está aqui falando que quem é rebelde está pecando contra Deus. E você está sendo rebelde, porque não está cumprindo, seguindo a palavra de Deus, que Deus deixou. Aí você fica doente, nenhum médico consegue achar o que é. Ou o médico acha, você toma remédio e fica parecendo um morto em cima da cama. Sendo que tem um Deus que pode te curar se você obedecer a Ele. Cadê a obediência ao Deus que você diz que serve? Se imagem fosse tão importante assim, Deus não falaria essas coisas diante da palavra dele. Ou Deus deixaria uma estátua dele para você adorar. Cadê a estátua de Deus? Ninguém conhece a imagem de Deus. Ninguém conhece como Jesus era para fazer uma imagem. E por que você fica adorando essas estátuas horrorosas? Coisas que Deus não se agrada. Você tem um Deus lá no céu que você pode se ajoelhar. Se você não pode se ajoelhar, olha para o céu. Conversa com Deus, Ele fala com você. Ele fala com quem quer ter intimidade com Ele. Em Êxodo 22, 20, fala: o que sacrificar aos deuses
e não só ao Senhor será morto. Essa morte é uma morte espiritual que te leva para o buraco. Em Levíticos 19:4, não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mais uma vez, não fazei ídolos. Em todos os versículos, Deus está dizendo: eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu sou o seu Deus. É difícil entender? Creio que não seja tão difícil assim saber que tudo isso que Deus está falando aqui, Deus está falando, não façam deuses, não tenham ídolos. Agora cabe a você continuar seguindo esses deuses ou servir o nosso Deus verdadeiro. Deixa de hipocrisia. Hoje Deus está tentando abrir os teus olhos para a verdade. E a palavra fala que o meu povo peca por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Hoje Deus está trazendo ao conhecimento de todos, tentando abrir os olhos dos que estão cegos. Mais um versículo aqui que Deus trouxe. Ezequiel 14, do versículo 1 ao versículo 6. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Quem segue os seus ídolos está longe de Deus. É isso que Deus está falando aqui. Então abram os teus olhos, abram os teus entendimentos hoje
e veja se você realmente está fazendo a vontade de Deus. Se você diz que Deus fala com você, se realmente falasse, Ele já teria te falado. Você já teria entendido a verdade de Deus, o que diz na palavra dele. Não seja mais enganado pelo inimigo, porque enquanto você está servindo os seus deuses, é o inimigo que você está servindo e não a Deus. E tem muitos outros versículos. Colossenses 3:5, Romanos 1, do 22 ao 23, 1 João 5:21, Jonas 2:8, Salmos 16:4, Jeremias 11, versículos 12, Gálatas 5, do 19 ao 21, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, Isaías 45:20, Isaías 42:8. Todos esses e muito mais falam a respeito da idolatria. Deus está fazendo a parte dele. Deus não quer que ninguém se perca. Então, para de querer fazer a sua vontade. Ora, pede a Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele que te criou e te formou para adorar a Ele, para servir a Ele, e não para adorar esses deuses estranhos e ter adoração ao inimigo. Para de ser enganado. O verdadeiro cristão serve a Deus, segue a palavra de Deus, ouve a voz de Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.